Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. E agora a gente retorna para o segundo vídeo sobre a Escola Clássica de Administração na nossa disciplina de Ergonomia e Psicodinâmica do Trabalho. Bom, eu não vou nem fazer grandes preâmbulos aqui, vamos direto para o vídeo, para o texto, né? Senão a gente acaba fazendo o vídeo ficar muito longo aí. Mas só para contextualizar, só para retomar, lembra que no vídeo anterior a gente iniciou conversando aí um pouquinho a respeito do surgimento da Escola Clássica de Administração. E a grande característica dessa escola clássica, também chamada da Escola Científica de Administração, Científica de Administração Científica, é que basicamente essa é uma primeira sistematização do trabalho, do mundo do trabalho, das formas de produção ocorridas aí a partir das revoluções da Revolução Industrial, né? Onde efetivamente os modos antigos, tradicionais de trabalho foram sendo substituídos por um modo de trabalho dentro da indústria, dentro da fábrica, né? E se acreditava então que se a gente utilizasse o método da ciência aplicado à produção do trabalho, né, ao trabalho, efetivamente isso ampliaria a produção, resolveria todos os problemas que existiam aí no trabalho, enfim, toda a lógica ali que envolve a questão do trabalho ou da produção, ou de produções, né? Bom, e aí os principais nomes, né, que vão se destacar, ou o principal nome vai ser o Taylor, né? Mas também tem lá o Fayol, o Gantt e tudo mais, e a gente basicamente viu que era isso, né? Que a ideia principal era que aplicando-se a lógica racional, a lógica da racionalidade, as etapas, né, de um sistema de realização de uma tarefa, a gente aumentaria a produção e resolveria qualquer problema relacionado ao trabalho, né? Então basicamente foi isso que a gente viu lá no vídeo anterior, que isso vai começar ali por volta, né, entre o final do século XIX e começo do século XX, e hoje aqui a gente vai, nesse segundo vídeo, vamos dar continuidade a isso daí. Então, para a gente não alongar muito, vamos lá. Bom, a gente viu lá como é que tudo começou. Basicamente tudo começou com a ideia do cartesianismo, né, do racionalismo cartesiano, né, que deu a base para o surgimento da ciência e aí a aplicação da ciência ao trabalho, né? E paralelo a isso, a gente vai ter o texto ali, né, os autores, o Mota e a Vasconcelos, eles vão estar falando ali um pouquinho sobre as bases filosóficas e econômicas desse novo modo de organização do trabalho. Tá? E qual é a base? O que está por baixo ali, né, no chão, em relação aos fundamentos econômicos e filosóficos? Basicamente, de acordo com os autores lá, né, os novos modelos de produção que surgiram, né, no século XX foram embasados nos pressupostos econômicos filosóficos que sustentavam o jovem capitalismo, né? Adam Smith, que é esse senhor aqui, para quem nunca viu Adam Smith, né, que vai escrever um livro, né, escreveu um livro muito interessante, um livro muito importante chamado A Riqueza das Nações, vai sustentar a importância de um modo de vida individualista, né, e do mercado liberal, ou seja, o livre mercado, risquei ali embaixo, né? Onde cada um pudesse fazer o que quisesse, ou fosse naturalmente mais apto, né? Contrariando a ética católica medieval. Olha, o que o Adam Smith, ou o que o capitalismo, né, lá na sua origem, até hoje, né? O capitalismo é o mesmo, né? Ou melhor dizendo, capitalismo é uma palavra ruim, né? O capitalismo é um termo cunhado pelo Marx, né, para criticar o livre mercado. Eu prefiro mais usar a expressão livre mercado. Mas como no texto aí está capitalismo, eu vou acabar falando capitalismo, né? O que o capitalismo basicamente prega? Né? O Adam Smith ele vai colocar isso aí lá no livro da Riqueza das Nações. Ele vai dizer assim, olha, cada homem tem que ser livre para fazer o que quer da sua vida, né? Não existe uma certa predestinação, vamos colocar assim, né? Como se pensava na Idade Média. Se vocês lembrarem da Idade Média, a sociedade era muito segmentada, né? Quem nasceu camponês ia morrer camponês, né? Quem nasceu nobre ia morrer nobre. Quem nasceu rei vai ser rei, né? O filho de rei vai ser rei, o príncipe vai ser rei, né? Quem nasceu na igreja, quem nasceu na igreja não poderia nascer ninguém na igreja, né? Mas nascia, né? Enfim, não vamos discutir isso. Mas ou tipo no máximo, né? Você teria uma vida monástica ali. Ou seja, é meio que dependendo de onde você nascia,
de quem era a sua família, meio que você já estava meio que predestinado a seguir uma carreira, vamos dizer assim, ou seguir um tipo de vida. Então o filho do sapateiro ia ser sapateiro, o filho do agricultor ia ser agricultor, o filho do carpinteiro ia ser carpinteiro. Existia pouca mobilidade, né? E a mobilidade social, né? E a base do pensamento para isso, de certo modo, era assim: olha, se você nasceu na família, melhor, no seio de uma família pobre, é porque tem uma razão para isso, né? Deus sabe o que faz. Então, se você nasceu ali no meio dos camponeses, dos agricultores, é porque era para você ser camponês mesmo. A vida é assim, fazer o quê, né? Continue plantando, continue trabalhando na terra, porque é para isso que você nasceu, né? Existia um pouco essa ideia, né? Não que a pessoa não pudesse mudar, claro, poderia, mas existia um pouco a ideia de que você tinha que trabalhar em algo que fosse importante para a coletividade, ou seja, para a sociedade, para o grupo ali, e que isso não era muito a questão da tua escolha. Você tinha que ir para o sacrifício muitas vezes, né? Quem pensa às vezes que a vida dos nobres era melhor, mas também não era bem assim, né? Eu sempre gosto de dar os exemplos casamentos arranjados, né? Às vezes, para evitar uma guerra, você casava o filho de um rei com a filha de outro rei. E muitas vezes os dois ali nem estavam interessados nisso, nem queriam isso, mas tinha que ir para o sacrifício. Alguém tem que, né? Faz parte do ofício de ser nobre. Você tem que casar contra a vontade para efetivamente trazer a paz para o reino, né? Então, o que o Adam Smith, né, ou o capitalismo, ou o livre mercado, ele vai começar a dizer, olha, que a vida não tem que ser assim, né? Você não tem que fazer, você não tem que trabalhar em alguma coisa porque alguém quer que você trabalhe em alguma coisa. Você tem que fazer aquilo que você quer, ou, como ele coloca aqui, né, aquilo que você está naturalmente mais apto, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o egoísmo, né? Mas o próprio Adam Smith ele também vai dizer, ele vai falar sobre o egoísmo natural do ser humano. Ele vai falar assim, o ser humano é naturalmente egoísta, a gente naturalmente pensa na gente primeiro. Então, se eu deixar a pessoa pensar nela primeiro, ela vai fazer aquilo que ela é melhor, ou aquilo que ela está a fim de fazer, né? Então, por exemplo, ele fala, né, quando ele fala assim, a parte famosa lá da Riqueza das Nações, que ele fala assim, ó, eu toda vez que eu acordo de manhã, eu não conto com a boa vontade do padeiro, né, para ter pão, para eu tomar o meu café da manhã, né? Eu sei que o padeiro acordou lá às 4 da manhã, às 3 da manhã, foi fazer pão, porque ele dentro do egoísmo dele, ele está preocupado em ganhar dinheiro, né? Ele não faz pão porque ele sabe que eu vou querer comer pão de manhã. Não, ele faz pão porque ele quer ganhar dinheiro. Então eu conto com o egoísmo do padeiro, o Adam Smith falava, né? Para que de manhã cedo eu tenha pão na minha mesa. Porque o padeiro vai querer ganhar dinheiro, tem que estar preocupado em ganhar a vida dele, né? Em sustentar a vida dele. Ele vai acordar às 4 horas da manhã, ele vai fazer o pão, então eu vou lá, compro, pago para ele e levo o pão para casa. O que está por trás disso? O que está por trás disso é que o padeiro é alguém que escolheu ser padeiro, ele quer ser padeiro, para ele vale a pena acordar às 4 da manhã para fazer pão, desde que ele receba lá o salário, não, né, o dinheiro dele lá, efetivamente pela produção dele, né? Então deixa as pessoas livres, essa é a base. Tá? Por isso que eu gosto mais da expressão livre mercado, mas essa é a base do capitalismo, como está aqui, ó, o mercado liberal, que é deixa as pessoas livres para elas fazerem o que elas quiserem e naturalmente, claro, baseado no seu egoísmo, porque a pessoa vai querer fazer aquilo que ela mais tem vontade, aquilo que ela mais gosta, né? As pessoas vão acabar fazendo aquilo que elas são mais aptas para fazer e com isso todo mundo ganha, né? Porque se eu tiver um bom cara, um cara que tem vontade, que tem tesão em ser padeiro fazendo pão, os pães deles vão ser melhores. Vão ser muito melhores do que alguém que está lá trabalhando como padeiro contra a vontade. Bom, vamos lá que eu não quero estender muito. Então, acho que ficou claro aí a ideia do Adam Smith, né? Qualquer dúvida a gente tira depois aí no nosso encontro presencial, tá? Então o Hobbes, né, que é um filósofo, né, vai também, né, vai dar a base aí para a ideia do livre mercado. O Hobbes vai ser o autor da famosa frase, né, o homo homini lupus, né, o homem é o lobo do homem, né? Então, ou seja, o homem na sua essência aí não é uma coisa muito bonitinha, ele é uma coisa meio malvada e você precisa controlar esse homem, né? Você precisa aí enfim, são problemas aí da teoria do Hobbes, né? E é por isso que precisa ter o Estado, porque o Estado precisa controlar o homem, porque se você deixar o homem por ele mesmo, um vai matar o outro, né? Enfim. Né? Então o Hobbes ali no seu Leviatã, Leviatã é um livro que ele escreveu, né, que vai falar sobre a necessidade do Estado. É um mal necessário, o Estado é um mal, mas precisa ter, porque se não tiver a gente se mata entre a gente. Essa seria a ideia do
geral, né, do Hobbes, ele vai apresentar um homem puramente egoísta, né? É a mesma ideia aí do onde o Adam Smith vai, né, se basear. Interessado apenas na satisfação dos seus desejos. A ideia básica do capitalismo é o que eu estava falando antes, é que todos são naturalmente egoístas. Vão procurar a satisfação dos seus desejos pessoais, que são diferentes para cada homem. Esse é o ponto, na verdade, do livre mercado do capitalismo. Os desejos pessoais são diferentes para cada homem, tá? Então não existe essa ideia de um bem comum para toda a humanidade, que todo mundo vai... Não, porque cada pessoa quer uma coisa diferente, tá? Deixa as pessoas livres, para as pessoas irem atrás daquilo que faz, né? Aquilo que faz elas felizes, deixa elas irem atrás de procurar encontrar sua felicidade no seu trabalho, no que ela quer fazer, porque cada homem tem um desejo diferente, cada homem dentro do seu egoísmo vai querer fazer uma coisa diferente, né? E todo mundo ganha com isso, tá? Então, se isso ocorrer, né, se a gente deixar o homem ir no seu egoísmo, ir atrás daquilo que é melhor para ele, né, daquilo que é mais interessante para ele e não para o bem coletivo da humanidade como um todo, né, se isso ocorrer em uma sociedade mais flexível, né, sem um poder central rígido, essa também é uma crítica forte, tá, do Hobbes, né, não tem um Estado muito rígido, né, ou seja, uma sociedade onde tenha o mercado liberal, né, o mercado livre e liberal, cada homem poderá produzir o que mais lhe interessa e assim todos sairão lucrando com uma melhor produção de coisas diferentes, ou seja, a livre concorrência, né? Se eu não forço as pessoas a terem, se vocês pensar no modelo hoje atual, no modelo chinês, o antigo modelo soviético, né, onde a pessoa muitas vezes era obrigada a trabalhar em alguma coisa que o Estado determinava que era importante. Olha, estamos precisando de mais carpinteiros, então a partir de agora todo mundo que está aqui agora vai ter que trabalhar com carpintaria. Aí o cara levanta, mas eu não gosto de trabalhar com carpintaria, eu queria ser agricultor. Não, agricultor tem um monte, eu preciso agora aqui de carpinteiro, você vai ser carpinteiro. O cara, contra a vontade, né, ele é obrigado a trabalhar em algo que efetivamente ele não está afim, ele vai trabalhar, porque se ele não trabalhar ele não come e tal, mas ele vai trabalhar contra a vontade, a produção dele não vai ser boa, né, o material que ele vai produzir lá vai ser de má qualidade. Enfim, hoje é muito claro isso pra gente, né? Apesar de que é engraçado que muitas pessoas ainda hoje são contra o capitalismo, né? Entendem só o capitalismo como uma exploração, né? Aquela crítica marxista bem superficial, de passagem, né? De que, ou melhor, superficial não, né? O Marx ele faz uma leitura de um capitalismo lá do século XIX, né, do que estava acontecendo lá na Inglaterra no século XIX. Só que muita coisa caminhou de lá para cá, né? Então, assim, essa ideia de que o capitalismo ele causa a exploração do indivíduo sobre o outro, não, é justamente o contrário. O capitalismo vai fazer o quê? Ele vai pregar que você tem que ser livre, dentro de um mercado livre, né, para você produzir o que quiser e vender o que quiser no mercado, né? Então, se você permitir isso, as pessoas naturalmente vão buscar produzir coisas que elas têm mais interesses, baseadas no seu egoísmo, no seu interesse pessoal. Só que ao fazer isso, elas vão produzir coisas melhores e efetivamente, então, todo mundo ganha, né? Aquele exemplo que eu estava dando antes. Se eu deixar um cara que tem muita vontade de ser padeiro, ele vai fazer pães excelentes, ele ganha com isso, que ele recebe dinheiro, e eu ganho com isso porque eu vou ter pães melhores. Se eu deixar um agricultor que quer muito ser agricultor, né, que tem o maior tesão de ser agricultor e trabalhar na lavoura, ele vai ganhar com isso, porque ele vai ter uma produção melhor, ele vai ter hortaliças melhores, ele vai ganhar mais dinheiro e eu vou ganhar com isso, porque eu vou ter verduras, frutas melhores, porque o cara tá trabalhando com gosto numa coisa que ele queira, né? Livre mercado, as pessoas são livres para fazer o que quiser, né, e vender o seu produto, vender o seu serviço no mercado, né, com a menor intervenção estatal possível, né? O mundo ideal seria esse, né? Mas enfim, a gente sabe que infelizmente o Estado atrapalha muita coisa. Então, para Locke, né, que é um outro filósofo, né, ele vai exacerbar a ideia do individualismo, né, de novo, ele vai, né, focar na ideia do indivíduo, porque no capitalismo, no livre mercado, o que importa é o sujeito, é o indivíduo e não tanto o coletivo, né? A ideia é que se o indivíduo estiver bem, coletivo, já que o coletivo é a soma de indivíduos, o coletivo vai estar bem, né? Então não se busca um bem coletivo e o bem coletivo vai melhorar a vida do indivíduo. Não, a ideia é o contrário. Você busca um bem individual, cada pessoa buscando a sua felicidade individualmente do modo que ela achar mais relevante, mais interessante para ela. Se todo mundo estiver feliz, naturalmente o coletivo vai estar feliz também, tá? Então por isso que esse modelo filosófico, né,
que vai dar base de sustentação aí para esses modelos de gestão do trabalho, eles buscam a ideia do indivíduo, tá? Ou buscavam, pelo menos lá no começo, depois isso vai sendo alterado, tá? Então, para Locke, né, exacerbando o individualismo, o direito à propriedade é natural, é naturalmente decorrente do direito inato e sagrado do homem de ser possuidor dos frutos do seu trabalho. O trabalho seria a origem do direito e da propriedade, que propriedade é a propriedade privada, tá? Lembra? O que é a propriedade privada? A propriedade privada é tudo que você usa, delimita e protege. Então, se você protege, você usa uma coisa, delimita aquela coisa, né, e protege aquela coisa, aquilo é seu. Né? A ideia de que, né, os primeiros homens, né, chegou lá num dado lugar, né, olhou uma terra, mas nossa, que terra maravilhosa, parece boa para plantar aqui. Tem alguém usando? Não tem ninguém usando. Né? Bom, então se você não tem ninguém usando, você vai lá e começa a usar, começa a arar a terra, começa né, a plantar lá. Você delimita, você coloca uma cerca lá para que os animais não entrem, para que alguém não entre lá e roube a sua produção enquanto você não está olhando. E você protege, né, você defende aquilo, você impede que animais ou outras pessoas entrem lá e roubem a sua produção. Bom, aquilo é seu. Né? É o fruto do seu trabalho. O fruto do seu trabalho não é só o cereal que a planta dá, a fruta que a planta dá, né? O fruto do seu trabalho é a própria terra, né? A própria propriedade que efetivamente você produziu com a tua proteção. Você delimitou e você protegeu. Então, se você usa, delimita e protege, aquilo ali é fruto do seu trabalho, portanto, por direito natural, por direito inato, isso é seu. Né? Essa é a sua propriedade privada. Vocês entendem que a base da propriedade privada é a base para o livre mercado, né? Que a gente chama de capitalismo. Né? Se eu tenho algo que é meu, porque eu produzi, porque eu trabalhei, então eu posso trocar isso com outra pessoa. Né? Por isso que é tão importante ter a propriedade privada. Né? Onde, aqui eu dei o exemplo da terra, aí, né? Mas na verdade a terra não é a primeira propriedade privada. A primeira propriedade privada de toda pessoa é o seu próprio corpo. Né? Então, meu corpo, eu faço dele o que eu quiser. Né? Se eu faço do meu corpo o que eu quiser com ele, eu vou usar o meu corpo para trabalhar com algo que eu queira. Né? E não que algo que a minha família quer, que meu pai quer, que a sociedade quer. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Né? Meu corpo, minhas regras. Né? Então, assim, meu corpo, minha propriedade privada, minha decisão, né? E eu vou usar isso. Com essa minha máquina, minha primeira máquina, eu vou produzir algo e esse algo eu vou trocar com outras pessoas. Livre mercado. Né? Esse pensamento também foi validado pela ética protestante, lá do Max Weber, né? Como afirma Weber, que vai corroborar essa ideia do individualismo, que o importante é, né, que o indivíduo busque a sua felicidade, né? Que o indivíduo busque a sua produção, que o foco está no indivíduo e não no coletivo, né? Na ética protestante, como afirma Weber, que deixa a cada homem a responsabilidade de suas ações perante Deus. Né? Bom, eu vou acabar aqui. A Igreja Católica intermediava essa relação, por exemplo, com a venda da indulgência e a redenção dos pecados. Olha, o que o Weber vai dizer lá na ética protestante? Ele vai dizer assim, olha, tudo que você faz aqui na Terra é uma relação tua direta com Deus. Você individualmente vai pagar pelos seus pecados ou vai ganhar os bônus das suas boas ações com Deus, é tu e Deus, ninguém se mete nessa relação. Né? A Igreja Católica ela faz essa intermediação, né? Ela perdoa o pecado, você vai lá, se confessa, o padre manda você rezar não sei quantos Pai Nosso, lá, tal. Ou você, na época, né, você comprava as indulgências, ela dava uma oferta generosa lá para a igreja, o Papa ia lá e te perdoava. O que o Max Weber vai dizer é o seguinte: ninguém intermedia isso. Essa relação é você com Deus. Se você fez alguma coisa errada, você vai se entender com Deus depois que você morreu. Se você foi uma pessoa que efetivamente fez uma coisa boa, você vai ganhar o benefício disso lá com Deus depois que você morrer também. Então, não existe essa de Deus punindo toda uma sociedade, todo um povo, porque um cara fez uma besteira lá. Se um cara fez uma besteira, a relação é dele com Deus. Deus vai se acertar com ele e não com todo mundo. Né? Como era a ideia até, né, de certo modo, da Igreja Católica, e até mais antigamente o próprio Deus do Antigo Testamento, né, que cobrava nos cobrava nos filhos o pecado dos pais. Né? O Max Weber vai dizer, não é bem assim não. Se você fez um pecado, o problema é teu. Né? Então, de novo, é o indivíduo. O que interessa, no final das contas, é sempre o indivíduo. Se eu faço uma coisa errada, eu tenho que ser punido por isso, e não a minha família. Né? E não a minha sociedade. Quem fez a coisa errada fui eu. Do mesmo modo, se outra pessoa faz uma coisa errada, eu não tenho que ser punido por isso. Né? Se alguém da sociedade, do meu grupo social, fez alguma coisa que não deveria ter sido feita, eu não tenho que pagar por isso, porque quem fez isso foi ele. Né? Mas você deveria ter ajudado ele, feito a pessoa compreender melhor. Não!
Ele é livre para escolher o que fazer com a vida dele. Se ele escolheu fazer uma besteira, né, e essa besteira ter consequências ruins, ele é que tem que ser responsabilizado ou punido por isso, e não eu, porque cada pessoa é livre para fazer o que quer das suas escolhas. Tá? Então, o que estava na base filosófica, né, e econômica aí desses modelos de gestão que estavam surgindo era esse tipo de pensamento, né, de que o indivíduo basicamente é livre para escolher o que quer fazer da sua vida. Consequentemente, é isso que vai dar base ao surgimento do livre mercado, é isso que vai dar surgimento aí o que a gente chama de capitalismo, e o capitalismo é o que vai efetivamente, então, até pela questão da troca, né, troca de mercadorias, né, no mercado, no dinheiro, é no capitalismo efetivamente que esses modelos de produção vão eclodir não, né? Vão eclodir e se expandir, né? Então, como é que era a produção? Vou dar uma corridinha porque já deu 20 minutos. A produção. Então, nas concepções, né, de Taylor, existiria, né, uma maneira certa de fazer a coisa. Voltando lá para a ideia do cientificismo. Tem um jeito certo de fazer as coisas, né, para realizar as tarefas. Assim que essa maneira fosse descoberta e adotada, o trabalho seria maximizado com maior eficiência. Observem, né, que há um desinteresse total com o foco no ser humano. O foco estava no objeto, ou seja, na tarefa. É aquilo que eu tinha falado lá no outro vídeo, né? A ideia era de que a produção precisava ser organizada de um modo científico. Né? A partir do momento que eu fizesse isso, e o principal objetivo do modo científico era encontrar a maneira certa de fazer a coisa, a partir do momento que eu encontrasse isso, a coisa ia. Então, o foco não era pensar uma relação sobre o sujeito que está executando aquilo. Não, o foco era na tarefa. Existe um jeito certo de fazer a tarefa, então eu vou fazer a tarefa. Se a pessoa não se adequa a essa tarefa, é porque essa pessoa não é certa para essa função. Tira ela e bota alguém adequado para fazer isso. Tá? Então, de novo, nesse momento, dessas organizações do trabalho dessa produção, a ideia não era adequar, né, o trabalho, o posto de produção, a máquina ao indivíduo, que é o que a gente vai ver depois com a ergonomia. A gente vai ver no próximo texto. Acho que é o próximo texto, se eu não me engano, né? Que a ideia é você adequar, né, a máquina, o ambiente de trabalho, o posto de trabalho ao trabalhador. Não, a ideia naquela época era o trabalhador é que tem que se adequar à máquina, o trabalhador é que tem que se adequar ao posto de trabalho. Se essa pessoa aqui não se adequa, tira ela e bota outra, né? Se a máquina tem uma alavanca lá em cima e a pessoa é baixa, ela tem muita dificuldade para puxar, então tira esse trabalhador e bota outro, né? Até porque, lembra, gente, era difícil produzir máquina também naquela época, né? Então, entre mudar a máquina, né, e trocar o trabalhador, trocava o trabalhador. Tinha muita mão de obra sobrando, pouca máquina, né? Então fazia isso. Hoje já é o contrário, né? Foi aquilo que eu falei, acho até lá no outro vídeo. Mão de obra qualificada hoje cada vez está mais difícil, né? Qualificada mesmo. Então você tenta adequar toda a situação para não perder o funcionário ali, né? O bom trabalhador, né? Que você não vai querer perder para o teu concorrente, né? Então, para isso, né, o trabalho deveria ser analisado, estudado, né, já que existe a maneira certa de fazer as coisas, né? Então, o trabalho deveria ser analisado, estudado e todos os movimentos a fim de reduzir os o trabalho deveria ser analisado e estudado todos os movimentos, né? Todos os movimentos, todas as etapas que eu preciso para fazer um determinado trabalho lá tem que ser estudado, organizado e feito em sequência, né? A fim de reduzirmos ao mínimo, ao menor tempo possível, aquilo que o Taylor chamava lá, né, de métodos e tempos. Eu cheguei a fazer isso, tá? Eu trabalhei com isso. Você já sabe, né? Fui, né, técnico mecânico, sou ainda, não trabalho mais, mas eu trabalhei uma época aí como técnico mecânico, né, no começo da minha vida, bem nessa área aqui de produção, e eu fazia exatamente isso aqui, eu fazia métodos e tempos, tá? Eu controlava lá, eu fazia esse tipo de trabalho. E era isso que a gente fazia, a gente tentava, olha, em vez do cara ficar fazendo um monte de movimento que não é necessário, que é desperdício tal de tempo, né, para fazer uma tarefa, você vê quais são os movimentos que realmente são importantes, quais são, né, as ações que realmente são importantes e treina a pessoa para fazer só aquilo ali, né, e ela vai fazer aquilo no mínimo de tempo possível, aumentando a produção. Lembra, o foco era a produção, tá? Então, assim, isso é uma coisa que, de certo modo, não vou dizer que foi superada, né, que foi modificada ao longo do tempo. Não se faz mais métodos e tempos iguais como, né, o Taylor fazia lá no comecinho da Revolução Industrial. Não é mais assim, mas ainda se faz, tá? Tanto é que eu trabalhei com isso. Então, para isso era necessário ter um operário padrão, aquilo que eu tinha até explicado lá no vídeo anterior, né?
um operário padrão que serviria de modelo, né, o que deveria ser seguido por todos os outros. Apesar de ser uma primeira tentativa de organização da produção, ainda é muito simplista, né? Então veja, é fácil vocês entenderem isso, né? Você pega uma pessoa que é rapidinho, faz um monte de coisa rapidinho, pô, ele não é padrão, ele é fora do padrão, ele é fora da média, né? Ele é um extremo, né? E se você tentar forçar todo mundo a ficar naquele ritmo ali, as pessoas vão adoecer, elas vão quebrar a máquina, a peça vai ficar ruim, não vai dar certo, né? Então veja que isso aí tem suas falhas, mas já é uma primeira tentativa de pensar a produção, né? Ainda é muito simplista, né? Porque considera, por exemplo, a fadiga como um processo puramente fisiológico, né? E não psicofisiológico, e a resistência do trabalho como um problema moral ao invés de cultural, né? Então, a ideia era que se o cara cansa rápido, é porque ele tem um problema físico, né? Um problema só fisiológico e não psicofisiológico. O cara tá o dia inteiro ali fazendo aquilo, que saco, que bosta da minha vida, pensando em outras coisas, aí, né? Uma pessoa pode achar o máximo, ficar o dia inteiro aí passando uma peça de um canto para o outro e vai e faz. Aqui para outra, aqui pode ser um inferno. Então, ela não vai produzir no mesmo ritmo. Portanto, ou melhor, a maioria das pessoas vai considerar aquilo ali um inferno, né? E porque tem uma que acha legal, aquela pessoa não é padrão, né? Ela justamente está fora do padrão, ela está fora da média. Então você não considera quem. Mas na época do Taylor se considerava que era assim: se uma pessoa consegue fazer, todo mundo consegue. Né? Então, se a pessoa não faz, é porque ela tem um problema moral, ela tem um desvio moral, ela tem mau caráter, tá de corpo mole, tá de preguiça. E a gente sabe hoje em dia que não, a gente sabe que não é bem assim. Né? Tem tarefas que são maçantes, tem tarefas que são cansativas. O que você faz? Você faz uma rotatividade, você bota a pessoa trabalhando nessa tarefa uma semana por mês, roda, põe ela no outro setor, por aí vai. Né? Mas naquela época você acreditava que não, que o cara podia ficar a vida inteira lá fazendo a mesma coisa, que se ele começasse a diminuir a produção é porque estava de corpo mole. Né? Bom, então nessa perspectiva, o administrador ele assume um papel central, né, nas instituições, pois é ele, né, que deverá identificar o modo certo, já que tem um modo certo, a função do administrador é encontrar um modo certo, né, de fazer as coisas e garantir que esse modo seja feito principalmente, né, pela vigilância contínua. Né? E aí a gente vai ver aquelas antigas, acho que ainda tem um pouquinho, mas assim, antigamente nas fábricas era muito intenso, né? O supervisor, o cara fica lá só fiscalizando se o cara tá trabalhando mesmo. Era aí que eu estava falando um pouquinho antes da crítica do Marx ao capitalismo, né? É aí que a crítica faz sentido, porque realmente existia uma época que era assim, que era quase um trabalho escravo, ficava lá quase que um feitor, né? Na fábrica, vendo se o funcionário está produzindo, se ele foi no banheiro. Eu trabalhei numa empresa assim, tá? Eu trabalhei numa indústria assim. Tinha um supervisor, por exemplo, quando você ia no banheiro, o cara ficava lá cronometrando quanto tempo você ficava no banheiro. Tá? Era assim. Você não podia sair lá do teu trabalho. Né? Então, isso é quase escravidão. Meu Deus, eu não posso ir no banheiro, eu não posso lavar a cara, eu tinha que voltar para a linha de produção lá e tal. Então, quer dizer, claro que quando o Marx vê isso, ele vai fazer uma crítica muito pertinente, faz sentido. Mas, de novo, né, essa não é a base. Né? Isso não é livre mercado, isso é exploração. Isso aí é efetivamente. E aí, exploração não é algo específico do capitalismo, exploração é algo inerente ao ser humano. Né? Você vai encontrar isso em qualquer sistema político econômico. Mas, enfim, não é esse o foco que vamos tocar lá. Né? Então, o que eles descobriram também, né, nesse momento? Que uma coisa que era muito interessante para você fazer. O trabalhador aumentar a sua produção, ter vontade, né, ter incentivo para continuar produzindo, era fazer o incentivo monetário. Tá? Então, a partir do momento que fosse fixado um sistema de produção, né, já descobrimos um jeito certo de fazer a coisa. Já temos lá o tempo certo para fazer a coisa, porque a gente tem um operário padrão que ele faz nesse ritmo, nesse tempo. Então, se ele consegue, todo mundo consegue. Então, se a gente tem isso, já tem um jeito certo de fazer. Tem o tempo certo de fazer, bora todo mundo fazer igual, né? Se as pessoas não conseguem, dá seu jeito. Né? Então, a partir do momento que fosse fixado o sistema de produção, a função do administrador deveria realizar a seleção, treinamento e controle, né, do sistema estabelecido. Né? De certo modo, a gente faz isso até hoje, tá? Isso aqui não mudou. O que mudou é o modo como a gente faz isso. Tá? Todas as atividades, de certo modo, deveriam ser fáceis de realizar, visto que as tarefas estavam bem decompostas. Né? O problema maior seria controlar os funcionários, controlar a peãozada que a gente falava lá. Né? Tem meia hora, eu vou só falar um exemplozinho rapidinho, não quero desviar muito do assunto para não aumentar muito o vídeo. Mas, por exemplo, eu trabalhei numa empresa uma vez, nessa época que eu era técnico mecânico e tal, e lá nessa empresa a gente estava implantando, na época era o ISO 14000, já tinha lá o ISO 9000, 9001 e tal.
a 2002 também tinha, não lembro agora direito, mas acho que tinha, e me lembro assim que tinha todo setor, todo lugar lá da fábrica lá tinha tipo, como se fosse uma gaiolinha, uma janelinha, assim, um lugarzinho assim, que abria uma portinha e dentro dessa, como se fosse uma pequena estantezinha na parede, e dentro dessa estantezinha tinha um livrinho que dizia quais eram as atividades que eram feitas naquele setor ali. Então eu, por exemplo, eu era lá do lugar onde eu trabalhava, era na parte de controle de qualidade, e o setor de controle de qualidade, e lá dizia quais eram as atividades que eu tinha que fazer. Então, quando eu tinha alguma dúvida, tipo assim, cara, como é que eu tenho que fazer para ver lá a qualidade do produto X, que chegava para mim lá, para eu ver se estava dentro das especificações, né, do produto. Como é que eu faço? Como é que eu tenho que fazer? Esqueci como é que faz. Então eu ia lá, abria essa janelinha, pegava o livrinho. Não, você tem que botar a peça assim. Depois que você botar a peça assim, você tem que fazer o procedimento assado. Tinha tudo descritinho de como é que você tinha que fazer, né? Para efetivamente fazer a etapa. Era uma coisa mais ou menos assim. Você podia pegar a pessoa mais idiota do mundo, desde que ela soubesse ler. Bastava ela ler ali e reproduzir o que estava ali que ela conseguiria fazer. Era essa a ideia. Tá? Eu me lembro que o engenheiro lá que na época que estava implantando isso, ele falou é isso, entendeu? Assim, é para vocês realmente entenderem. E realmente acontecia, realmente era fácil, você entendia. Só que uma coisa que me irritava, não sei se irritava os outros colegas lá, me irritava, é que era descritivo demais, sabe? Assim, era uma coisa assim, não vou lembrar agora, né? De tudo lá, mas um exemplo, por exemplo, em vez de dizer assim, por exemplo, você deve abrir a porta, né? Então, quando dizer, ao invés de dizer abra a porta, é assim, estique a sua mão em direção à maçaneta, coloque a mão sobre a maçaneta, feche os dedos, pressionando de modo a ficar firme na sua mão. Imprima uma força para baixo de modo a que a maçaneta gire. Em seguida, puxe a maçaneta em direção ao seu corpo para abrir a porta, sabe? Não precisa ser tão assim, podia ser só tipo, abra a porta, né? Mas enfim, a ideia era essa, a tarefa ela era totalmente decomposta, ela era estique a mão, põe a mão sobre a maçaneta, feche os dedos, coloque uma força, pressione para baixo, puxa a porta, era exatamente assim, que era de um modo para que a pessoa, sabe assim, ela só precisaria saber ler, se ela souber ler, por mais tança que ela for, ela consegue fazer a tarefa, tá? Então, o administrador, que eu me lembro lá no caso dessa época, o engenheiro que cuidava lá da produção, ele fez isso, né? Ele decompôs tudo exatamente, e a função dele era garantir que a gente, lá, na época eu era peão lá, né? A peãozada lá fizesse tudo certinho, e era isso que acontecia, tá? Então, nessa época era assim. Então, só que muitas vezes a produção não ia, né? E com a gente lá também era assim, muitas vezes a produção não ia, não batia a meta, não acontecia, né? Faz parte, acontece, né? E qual é o grande medo de todo empregado, né? Principalmente nessa época aqui e tal, e na minha época também, né? É o medo que você tem de ser demitido. Então rondava uma ameaça, né? Velada, de que se você não fizer tudo direitinho, e aliás, se você não fizesse o que estava escrito naquele caderninho lá, você estava na rua, né? Então você tinha que seguir aquele caderninho lá direitinho e tal. Se você não fizesse aquilo, você estava sempre com o risco de ser demitido. Então imagina, agora assim, até lembrando disso agora, imagina o clima que era. Não era um clima gostoso de você trabalhar, entendeu? Não era uma coisa, tô feliz. O emprego era bom, a gente ganhava bem, não mas assim, era um climão, sabe? O tempo todo aquela coisa assim, alguém te vigiando, alguém vai te dedurar, alguém vai, sabe? Era meio paranoico a coisa lá, né? Isso se criava por causa de um sistema que fazia isso. O administrador, no caso o engenheiro lá, ele tinha que controlar, fiscalizar, né? Vigiar, né? Ali os funcionários. E aí, obviamente, isso gera um clima que não é legal, e não é à toa que a gente acabava não batendo as metas, né? Então, olha lá. Então, quando o medo de demissão, né, não era mais o suficiente para garantir o trabalho e a produção, porque às vezes chegava uma hora que não dava mais, né? Tipo assim, esse cara, né, vai no limite, né? Se considerou que a melhor forma de ampliar a produção era realizar incentivos monetários, né? E aqui o Gantt, lembra que a gente falou dele lá no último vídeo? Ele é o cara que vai começar
colocar isso aqui, olha, se você pagar as pessoas melhor, né, se você der mais dinheiro para elas, se você dizer, olha, você vai participar no lucro, se você produzir mais, você ganha, a gente vai dar uma parcela maior para você aqui, isso é um incentivo para o cara, né, aumentar e ampliar a produção. E foi o que aconteceu, e foi o que eles fizeram, né? Então, assim que se iniciou o sistema de ganhar, assim se iniciou, né, o sistema de ganhar mais quanto mais produzir, né? Então a ideia de que você pode utilizar o dinheiro como meio de incentivo para a produção. E funciona? Funciona, tá bem? E funciona. O dinheiro ele é efetivamente um motivador para o trabalho. O problema é que é motivador só até um certo limite, só até um certo ponto, tá? Então, por exemplo, se você realmente ganha muito pouco, o dinheiro vai ser um bom incentivo. Agora, a partir do momento que você já tem um certo patamar de vida, um certo valor financeiro estabelecido, a partir do momento que você já tem as suas necessidades gerais de vida mais ou menos sanadas, o dinheiro em si não é tão motivador como ele era quando você estava no começo. Quando você não tinha nada, por exemplo, né? Então, por exemplo, o dinheiro é muito motivador para quem é um jovem começando a carreira, né? Que não tem dinheiro, que não tem nada, que não tem casa, não tem carro, não tem... Então ele precisa conseguir isso, então é muito motivador. À medida que você vai avançando aí no tempo, que você, inclusive você vai acumulando dinheiro, você vai guardando dinheiro, né? Você vai tendo mais experiência, o dinheiro, não que ele deixe de ser motivador, todo mundo quer ganhar mais, é óbvio, né? Mas ele não é o divisor de águas, né? Outras coisas podem ser mais motivadoras do que o dinheiro, tá? Uma melhor condição de trabalho, ser mais respeitado no lugar, ter mais tempo livre, outras coisas começam a entrar como motivador. Mas lá no começo, tá, se entendia que efetivamente se você desse mais dinheiro pro cara, ele produzia melhor. De novo, foi mais uma coisa que com o tempo a gente aprendeu que não é bem assim, tá? O dinheiro ele é motivador sim, mas ele tem um limite. Ele é motivador até um ponto X, né? Passou desse ponto, você pode dobrar o salário da pessoa às vezes que não tem grandes alterações na produção. Tá bom, gente? Então 35 minutos, consegui fazer um pouco mais rápido, mas ainda assim bastante. Então anotem as dúvidas, tá? Então a gente vai agora para o terceiro e último vídeo aqui em relação a esse texto, e aí a gente encerra. Anotem aí dúvidas que vocês ficaram, e quando a gente tiver o nosso encontro presencial, aí a gente conversa um pouco mais, tá bom? Um abraço então, bons estudos, até mais e tchau!